Tudo beleza? Chico Nascimento aqui, o Robson. Hoje nós vamos falar com quem, Robson? Boa noite. Hoje nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios do podcast Primeira Arte o nosso querido amigo, né, eu posso dizer assim, irmão, Moisés Teles. Moisés Teles tem 40 anos, quase 40 anos, né, Moisés? É pai de 2 filhos, esposo dedicado da nossa querida prima Gislaine. Moisés, seja bem-vindo, meu querido. Saudações iniciais aí pra galera do Primeira Arte. Bom, é um prazer estar aqui. Chico, amigo de longa data. Longas datas. Robson, parente, amigo, companheiro. Aí né? sim, velho. Parente, gostei desse negócio de parente aí, velho. É uma honra estar aqui com vocês e vamos aí, vamos fluir aí nas águas. Bacana. Vai lá, Robão. Moisés, para iniciar, meu querido, quem te conhece, né, sabe um pouco da tua história, quem conviveu com você sabe um pouquinho daquilo que você viveu. Na verdade, você vem da capital para cá, né? E sabe um pouquinho daquilo que você viveu. Então, eu quero que você comece ali, meados dos seus 13, 14, 15 anos, e para a gente desenrolar o assunto no decorrer do nosso podcast aqui hoje. Porque eu tenho certeza, sabe, Moisés, como eu te disse hoje no meio do dia, que a tua história é uma história que tem que ser contada, né? É um storytelling, né? Só, Não é verdade? Só acrescentando, onde Moisés nasceu, quem é o Moisés, né? Começa aí, conta pra gente aí, porque se já partiu assim dos 14 anos, né? Eu acho que tem um pouco mais aí antes desses 14 anos aí, tem alguma coisa assim que a gente não pode deixar passar. Quem que é o Moisés Teles aí? Gente, eu nasci em São Paulo, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. E fui criado na Zona Leste. Em São Paulo nós falamos ZL, né? Zona Leste. Nossa, é da quebrada, né, mano? E cresci num bairro chamado Vila Prudente, um bairro de italianos. Eu frequentei uma escola orfanato. Eu atravessava a rua e estava na escola, né? Era os primeiros anos ali, Jardim 1, Jardim 2 e pré. E depois estudei numa escola chamada Pantoja, que era 2 quadras. Tanto que a minha dificuldade de localização é por conta disso. Tudo era muito perto. O GPS era muito perto. É limitado. Bom, tenho minha mãe, Silvia, meu pai Josué, que se dedicaram muito para me criar. Porém, como nós aqui conhecedores da palavra, sabemos que há alguns fundamentos, né, lhes faltaram, porque também não receberam, mas sei que fizeram o melhor possível. Certo. Isso aí. E nessa construção familiar, a gente teve um clima difícil, né, principalmente meu pai e minha mãe. E essa situação difícil foi criando outras oportunidades para mim, fora de casa. Outras situações, né? Isso. Então eu cresci na igreja presbiteriana. Sério? Dos 3, 4 anos de idade Sério, até os cara? 12 anos de idade. Olha aí, eu não sabia disso, Robson. Tenho um fundamento Tem formação, assim, né, formação, da cara. palavra bem legal, EBF, que era a boa semente Escola foi plantada, Bíblica né? de Férias. Era todo junho, janeiro eu participava. Era uma coisa Da hora, incrível, cara. né? Os Aham. professores e tal. E cresci com essa semente preciosa que me salvou de muita coisa, né? Isso daí, embora eu tenha caminhado por onde eu caminhei, sempre alguma coisa me lembrava. Sempre eu lembrava de alguma coisa e falava, opa, peraí. Chico, Eu vou fazer igual o Robson faz. Vou abrir um parênteses aqui. isso. Quando foi que tu parou de frequentar a igreja? Por que situação? Rapaz, Tu olha tem mais ou só, menos uma tenho, ideia? Claro que Conta pra tenho. gente aí. Meados de 12 anos, conheci as quermesses, comecei a Ah. frequentar as quermesses, e em um acampamento da igreja, eu conheci o mundo dentro de um acampamento da igreja. Mais um parênteses aqui, como diz o Robson. Sério, muito bacana, cara. Você muito sério participou da isso. quermesse. Eu participei de... Lá não era quermesse, era colônia de férias. Lá em São Luís do Maranhão. O que é a colônia de férias, Robson? Colônia de férias, cara, no mês de julho, a igreja, né, católica, ela fazia um retiro e convidava todas as crianças, né, das proximidades para passar ali uns 3 dias naquele lugar.
E, cara, isso era muito bacana, cara. Era muito bacana. Mas aí o Moisés falou aqui que ele começou a participar das quermesses, né? E foi lá que ele começou a conhecer as quebradas. Como assim, Moisés? Um detalhe, Moisés. Essas quermesses eram realizadas pela igreja adventista? Não. Quermesse era um evento que eu ia com os outros adolescentes era um movimento da ali, escola. Era um movimento ali do bairro ali. Do bairro, isso. Entendi. E aí, concomitantemente, a gente teve um retiro, né, um acampamento desses, onde foram os adolescentes e jovens da igreja. Aí tinha 2 jovens em particular que levaram escondido cigarro e álcool. Tá vendo aí, Robson? E aí eles caminharam por uma trilha lá, eu acabei indo com eles e eu vi, né, eles consumindo aquele álcool. Acho que foi meu primeiro contato com essas coisas. E eu não experimentei, não fumei, não bebi nada. Mas aquilo me acendeu uma luz porque eles foram vistos diferente. Eles eram os problemas, mas eles eram respeitados, eles infligiam medo. E aquilo entrou uma semente, né, no meu coração. Entendi. E aí logo em seguida, por meados de 13, eu conheci a época do roller, né, do patins. E aí eu comecei a sair de casa. Comecei a ficar mais tempo fora de casa e conheci a capoeira. Você jogou capoeira também, cara? Capoeira, legal. muito. Joguei Isso na época dos 13 anos, né? Isso, 13 anos. E aí o meu professor, ele era um policial militar e ele que apresentou a maconha a primeira vez para mim, mais 2 amigos. Doideira, hein, Moisés? Incrível. E a gente tinha, naquela época, sei lá, 96, 97... muito se dizia do esporte é saúde. E o esporte não foi saúde para mim. É mesmo, Moisés, por que hoje, assim, eu embora não tenha vivido, não tenha tido essa experiência com a droga, com a maconha em especial, né, especificamente, melhor dizendo, mas por que em várias classes sociais a maconha está muito presente, mais do que a gente imagina? Até com pessoas do alto escalão, pessoas já respeitadas, né, pessoas formadas, faz o uso da maconha. Por que essa droga está tão presente? Eu acredito que seja o senso de liberdade. Por incrível e paradoxo que seja, é o senso de liberdade. Eu faço o que eu quero, fico mais tranquilo, relaxo. E a gente tem algumas coisas da ciência que acabam sendo interpretadas para o bel prazer, né? E eles usam, só que abrem mão dos componentes químicos, né, viciantes, né, degradantes do cérebro, né. Então tem uma curiosidade, Moisés, não sei se realmente era isso, né? Eu via dessa forma, que quem fazia o uso da maconha era um cara popular. Exato. Hoje já mudou bastante, né, cara, essa visão. Hoje incriminou muito, né? Discriminou muito, né? Mas antes, o Robson, o cara que usava maconha na escola, velho, era o cara, velho. Era o bichão? Era o bichão. Você falou exatamente isso mesmo? Era, na verdade, e até próprio do adolescente, é o senso de pertencimento. Justo. Ele quer pertencer Descolado. ao grupo. Entendi. Ao grupo, tipo, mais bambambam, entende? Aham. E era isso, era a porta da escola, e ficava lá junto com os bambambam da porta da escola. Quanto tempo sem que te cortar, quanto tempo tu fez capoeira? Mas eu comecei com 13 e fui até os 17. Nesse tempo tu tava usando a maconha? E aí o que acontecia? Acabavam as aulas, principalmente as aulas de sábado, e nós íamos para Casa do Norte, que aí virou uma febre lá em São Paulo, a Casa do Norte, quando aquelas comidas típicas começaram a chegar, então a gente acabava... Entendeu, Casa do Norte. A gente acabava a aula e ia para Casa do Norte comer comidas típicas e tomar cerveja. Isso virou assim um hábito, era normal. E aí, antes da aula, aí começou aos finais de semana, né? Aí fumava no sábado, fumava no outro sábado, aí fumava para ir para uma festa, aí bebia para ir para uma festa, sempre assim, uma vez por semana. E aí, cada dia foi... Moisés, e nessa Casa do Norte aí, nesse evento, quais eram as comidas típicas, né, que tu mais lembra que tinha? Era mais a febre mesmo, era o caldo de mocotó, cuja pimenta era 3 gotinhas ou 2 gotinhas. Agora eu fiquei aqui, eu fiquei curioso, Robson. Eu fiquei com a dúvida. O mocotó
é lá do Piauí, do Maranhão. Sim. Talvez eu esteja errado. Eu sou piauiense. Mas o Mocotó eu conheço lá do Maranhão. Não. Casa do Norte, mas não tem mais uma ligação com o Nordeste? Por que Casa do Norte? Por isso que eu perguntei as Justamente. comidas que tinham. Sei que eu te interrompi mais uma vez, abrindo um parêntese. Hoje é meu dia. Dia do nordestino. Olha Não, cara do céu, olha. Eu compartilho do DNA com mesmo? um pai Quem? Teu pai? maranhense Olha aí, e uma mãe rapaz. paraibana. Que Olha aí. da hora, Nós estamos velho. dentro do Que- bar. hoje eu tava... Parabéns pra vocês. Obrigado. Maravilha. Hoje eu tava cedo, Robson, né? Eu vi lá os posts lá. Nossa, hoje, dia 8 de outubro, dia do nordestino, cara. Olha só. E aí o Moisés Moisés abriu essa entrou deixa aí. né, no norte. Falei, peraí, norte, o que você comeu? Mocotó. Mocotó é lá do Nordeste também, vai. Hoje é meu dia, parabéns pra mim. Ah. Então quer dizer que teu pai, ele tem sangue maranhense? Meu pai é maranhense E e a minha tua mãe? mãe é paraibana. Paraibana, cara, legal. Rapaz, ó, eu quando eu tava vindo pra cá, Robson, Moisés, Sim. cara, eu vou pra São Paulo, vou casar com a paulista, velho. Seu sonho era isso? Seu sonho era isso? Vou casar com a paulista, cara. Cheguei aqui em São Joaquim da Barra, velho. Aqui não é São Paulo, não. Aí casei com a pernambucana. Maravilha. Saiu de lá pra casar Aí aqui. casava com a nordestina aqui. certinho. Legal. Tudo Aí, certinho. beleza, volta no assunto. Então, aí tinha, né, esse evento, e você já tava com 17 anos na época, né? Isso. Né? Tava Volta descoladão. um pouquinho, do 14, Dos 14. 15, tivemos a separação do meu pai e da minha mãe. Foi uma época também, os 15 anos, foi quando iniciou o Janeirão. Janeirão. Que era uma recuperação Ah, em janeiro, aham. que você... As pessoas que não passavam, né, de ano, Isso. ficava pra general. Eu passei por isso também. Eu sempre fui, assim, ótimo aluno. Sério? Sempre minhas notas eram A e B. Sempre, Mas aí sempre, por sempre. conta- Até a 8ª série. Uhum. E aí, na 8ª série, que foi os 14 anos que entrou a maconha, aí eu comecei a perder na matemática. Deu aquela relaxada. E eu reprovei por meio ponto. Eu lembro até hoje o nome da professora Rosana. Ela falou: você vai ficar pro Janeirão. Caraca, E aí no Janeirão, todos os dias eu chegava às 6h30. Tinha um amigo que morava na rua de trás da escola, a gente fumava maconha. E um dia, um fatídico dia, esse dia foi acho que um dos dias mais tenebrosos da minha vida. Tem um outro, mas esse foi um colega chamado Silvio. Ele me chamou no banheiro da escola e falou: "Ô, velho, vem cá, eu vou te mostrar um negócio." E a gente entrou no banheiro da escola e ele acendeu um cigarro, exatamente um cigarro. E aí ele acendeu e aquilo saiu muita fumaça, mas tipo muita fumaça como eu nunca... Isso o Beck, né? Vou chegar lá, aguenta a mão. E aí ele deu pra eu fumar e na hora que eu fumei, foi assim, foi Bateu? quase que sair da terra. Sério mesmo, cara? E aí era o crack. Eu tinha Oh, colocado o nossa, crack velho. junto com o cigarro e eu nem sabia o que era aquilo. Eu sei Caraca, que eu velho. saí da escola assim, Rapaz. alucinado, transtornado. E aí, nesses 15 anos e meio, até os 16, aí foi uma derrocada, assim, eu comecei a usar o crack. Não usei puro, né? Tem o crack puro, que eles falam que é a paulada, que é na lata, né? E tem o crack misturado com a maconha e com Eu não o cigarro. sabia que não misturava não, tem, cara, não tem as sabia. suas... Dizem, né? E a minha experiência, pelo que eu vi ao meu redor, quem usa puro na lata é muito difícil É um caminho voltar. sem volta. É É mesmo, muito cara? difícil voltar, assim. É quase que vicia na hora, assim. Não é à toa Já que tem a vi- Cracolândia lá, né, cara? Exatamente. E aí eu entrei 5 meses usando dessa forma. Foi uma destruição. Minha mãe, né, saiu de casa. E aí eu comecei a cheirar cola, tomar vinho, fazer de tudo que você puder imaginar em relação a consumo de entorpecente, né? E aí aos 17 anos, bom, aos 16 eu teve uma situação que tava eu, um colega Davi, não era nem tanto amigo, e 2 meninas queriam conhecer o crack. A gente foi um dia buscar num lugar lá, em São Paulo, um lugar assim, as trevas das trevas das trevas. Sério, cara? Eu dei o dinheiro para um rapaz, ele falou: "Ó, vai lá na frente que o rapaz vai te entregar." Peguei a droga, a gente usou. Nesse dia eu tive uma overdose. Ô, né? louco, velho. Meu pai viu eu convulsionando, minha irmã viu, minha irmã, a Esther, sabia o que estava acontecendo. Quantos anos você tinha nessa? Tinha 16. 16 já.
E aí eu praticamente morri, né? Eu sei que em consciência eu falei assim, Deus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Você chegou a pensar nisso? Pensei. Foi forte, hein? E aí eu vi como que um clarão, eu acordei normal, acordei são, olhei pro meu pai, o que tá acontecendo com você? Eu falei, nada, eu estava totalmente normal. E aí eu fiquei pensando naquilo, fiquei pensando, e ainda teve mais uns 6 meses nessa, e foi quando eu já havia mudado para periferia, né, na zona norte de Por São conta da Paulo. separação? Isso, e aí eu morava na Jardim Vista Alegre. Num dia que eu ia pra favela, né, que era onde eu ficava, no fliperama, ia doido, tinha tomado pinga, já tinha fumado, já tinha até cheirado. E aí uma menina me parou e falou assim, ó, Jesus te ama, né? Olha aí. E aí eu olhei pra cara dela assim e falei assim, eu sei que Jesus me ama, né? Ela falou, mãe, eu posso te chamar pra ir pra igreja? Eu falei, pode, né? Vai lá. Mas falei por falar da Sim, boca pra sim. fora, né? Aham. Aí foi dando. Aí no outro dia eu fiz o ritual diário, né? Acordava, fumava, dormia, assistia alguma coisa, escutava um E samba. essa época você nem pensava em trabalhar. Não Não. pensava, não pensava. Ô Moisés, e como é que tu Era só conseguia a rua, grana fliperama. pra conseguir a droga? Na época meu pai dava pensão pra minha mãe, que ajudava, quer dizer, que era pra mim, né? E eu praticamente torrava aquilo, Ela né? te dava o dinheiro na mão, Usando, assim? eu que tirava, né, no banco. Ah, tá. E, e assim, meu padrasto tinha um pouco de condição também, eu conseguia, mentia. Vou Entendi. fazer alguma coisa, vou trabalhar de escola, qualquer coisa, e sempre tinha alguma coisa. Então, só recapitulando. Então, Moisés, uma pessoa, uma criança normal, teve uma infância normal, né? Conheceu a igreja cedo, só que no decorrer, né, do caminho ele conheceu pessoas, né, amizades, que apresentaram as drogas para ele, né? No início a maconha, né, no caso o professor de capoeira, e mais para frente ele conheceu novas drogas. E isso foi causando uma mudança, né, na vida do Moisés. Posso abrir o meu parênteses Pode agora? abrir, pode abrir. Agora o meu parênteses enquanto pai, né? E enquanto também trabalhei alguns Educador, né? anos com o Ministério de Juventude na igreja, né? E tantos outros. Eu acredito que a apresentação, a proposta, né? A propaganda da droga tenha sido importante, mas eu digo uma coisa: é imprescindível que os pais trabalhem a autoestima dos filhos, trabalhe de forma pesada, contínua, consistente. Você pode, você consegue, eu tô com você. Se você falhar, eu vou estar do seu lado, eu te levanto, tenta de novo. Isso é Então, em outras palavras, imprescindível. Moisés, então, em outras palavras, isso que Faltou você isso, colocou né? agora, a maioria das pessoas, dos adolescentes, né, ou até mesmo hoje precocemente crianças, se envolve com drogas, é por causa da baixa autoestima. A baixa autoestima entra, eu faria uma conexão com a ausência de paternidade Ausência, justamente. intencional. Uma paternidade que se faz presente, que preenche a lacuna, sabe? Entendi. Sim. Isso, na verdade, tem pesquisas nos Estados Unidos que eles falam que o maior índice de, de adolescentes que se envolvem Se com a envolve. criminalidade, marginalidade, é Sim. pela ausência da paternidade, da paternidade. figura masculina. Então Do agora pai, eu abro o meu sabe? parênteses, né? Aí galera, vocês que estão escutando aí ou vão assistir o nosso podcast Primeira Arte, né? Nós estamos aqui com o Moisés Teles hoje e ele pontuou algo importante, né? Nós vivemos dias em que o casamento não se tem tanto valor igual nos tempos passados, né? E a importância de se valorizar a instituição casamento e a importância de um pai e a mãe passar todo o período do casamento juntos para que os filhos possam ter o exemplo da figura paterna e se sentir amados e se sentir valorizados para que não se abra brecha para entrar nessa vida decadente que é a vida das drogas, né, Moisés? Sim, a autoestima e a paternidade, elas fazem uma grande conexão, por quê? Porque a figura do pai, vamos dizer assim, é uma representação de Deus para o Deus, filho. verdade. Então, você imagina, se esse pilar fundamental, se essa base ficar rachada,
você pode construir um arranha-céu. É verdade. Entende? E também, sabe, ô Moisés, eu acredito que você pode nos orientar dessa forma, não é uma regra, né? Não é uma regra, Não. não é uma regra, né? Claro Porque a que gente não. vê histórias cabulosas de pessoas de jovens que cresceram num lar constituído, num lar presente de pai e mãe e pela Sim. curiosidade sentiram a necessidade, né? Não sei se é essa a palavra. Caíram na Sentiram armadilha, vontade, né? sentiram vontade de experimentar e acabaram caindo no laço dos entorpecentes, né? Isso. E o que você tem a falar a respeito disso, Moisés? Eu- Com esse outro ângulo de visão. Eu ouvi um testemunho uma vez, muito tempo. Era um filho de um pastor que ele saiu uma noite para uma balada e deram algo para ele beber e ele teve um problema assim que ele ficou numa cadeira de roda pro resto da louco. vida, cara. Hum, E até uma palavra, hoje eu estava vindo e falei assim, meu Deus, eu tinha um tema, mas bom, eu vou sem tema. Mas aí eu lembrei de um tema que correu na minha cabeça essa semana. Escolhas. Depois que a gente conversou domingo, Robson. Sim. Escolhas. Então, a gente tem a constituição familiar, a gente tem a oportunidade socioeconômica, a gente tem bairro, a gente tem educação, nós temos exemplos, mas ainda assim a escolha define. Tem escolhas que a gente faz que trazem ou traz coisas boas ou traz prejuízos para a vida toda, né? Nós Verdade. somos responsáveis Verdade? pelas nossas Verdade. escolhas, não tem jeito. Aí, galera, então a curiosidade, né, é algo inerente da humanidade, do ser humano, né, de querer experimentar aquilo que é novo, aquilo que traz talvez algum tipo de sensação momentânea. Mas tome cuidado com as suas escolhas, né? Nós estamos falando aqui, nós iniciamos o nosso papo aqui falando do prejuízo que as drogas causam na vida de um adolescente, mas também tem várias outras coisas, né? Várias outras escolhas que ao longo dos anos de vida a gente tem que fazer, né? Uma delas é essa questão, as outras é o trabalho, a outra é escolher um cônjuge, né? Então, enfim, a vida da gente é feita de escolha, né? Moisés falava sobre a experiência que ele teve com o crack, né? Que ele convulsionou. E nós interrompemos. Então, Moisés, aí depois tu voltou normal, tava tudo certo. Tava tudo certo, aí eu vou conectar com uma parte na frente da minha internação, que aí Certo. tem a resposta completa, né? Uhum. Aí, aos 17, a menina me encontrou, Pode continuar. me chamou pra ir pra igreja, e aí eu acordei, falei, bom, o que eu vou fazer pra dar um perdido nela, né? Pra não Dá ir. um carioca nela. E assim, eu sei que eu acordei 6 horas da tarde, fui descendo pra ir pra favela, né? Pra jogar meu fliperama, e ela apareceu na porta. Oi, E aí, Moisés, vamos? Eu olhei assim, né, eu falei, vamos, né? Aí fui. E era o pastor João Jorge, né? Na época. já nessa época lá. Mas isso lá? Lá em São Paulo, 1999, era Olha aí. o pastor João Jorge. Meados de julho de 99, isso. Junho de 1999. E aí fui, aí gostei, aí ela grudou no meu pé, aí fui de novo. E aí comecei aí, eu sei que numa sexta o pastor pregou sobre a conversão de Saulo. Eu não me esqueço dessa campanha. Era Rapaz. 7 correntes da libertação. Ele foi no cerne do negócio. E eu lembro que ele falava de Saulo, 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 por que me persegues? E ele gritava bem alto, igreja lotada, assim, aquilo entrou, sabe? Dentro do espírito. Nossa, cara, aquilo, né? E aí eu conversei com o pastor Ronaldo, tinha o Pedro, que tinham saído também, tinham ficado internados, e eles começaram a conversar. E ela me apresentou a clínica. Olha, a clínica é o melhor lugar do mundo, que é super legal e tal, me ludibriou. Não, e tal, né? Aí Arrastaram você fui, pra lá. conversei com o pastor e fui. Aí o pastor falou, ó, o negócio é pra homem, é pra macho, que não sei o quê. Que o negócio... Eu falei, vixe, mas ela me cara, apresentou uma casa de férias. Ele me apresentou um quartel, mas a situação que eu tô, eu quero a mudança, né? Vambora. É isso aí. E aí eu fui. E minha mãe ficou com o coração na mão. Eu lembro quando eu entrei no Fusca pra ir pra Santo Amaro, atravessar da norte pra sul, ele falou, ó, agora
2 Coríntios 5,16. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Cheguei na clínica, passei 2 meses lá, tratamento violento Intensivo mesmo. de palavra, Abstinência. de oração, até que a abstinência, minha maior dificuldade, sabe qual foi? É. Foi o álcool, que eu estava já caminhando firme no álcool, e o cigarro. O Sério? cigarro foi o maior desafio da minha vida. De Isso com verdade. apenas 17 anos, cara. 17 anos. Eu, com 15 anos, eu sentava no bar, eu pedia uma cerveja e pedia uma Maria Mole, que é o conhaque com martini. Com louco, 15 anos de idade, eu, Maria Mora, você é Ô, louco. eu Hoje- sentava com uma dose e pegava a garrafa. Mas você é gente grande já. Não. Veja bem, o Robson, hoje 15 ele tá com um físico bacana. Tá legal. Cara, e naquela época, velho? É só o pó da Não, rabiola. era feio. Caraca, velho. Era E feio. beleza, aí tu conseguiu. E aí nessa internação, os colegas que eu andava no bairro começaram a morrer, né? Porque eles começaram a fazer coisas, brigas, né? Entre Sim, bairros sim. e tal, e começou a morrer assim, a rodo. Nossa, morreu. Aí eu saí, fiquei firme. Eu entrei dia 3 de outubro, de setembro, outubro, novembro. Fiquei 2 meses, né? E aí na saída eu continuei indo para a igreja. Uhum. Tinha as batalhas em casa, né? A minha mãe teve uma herança no espiritismo. E aí começou a ter os espíritos lá em casa também. Sim, Foi cara. uma luta assim bem interessante. Hoje, graças a Deus, ela está livre, né? Mas Benção. foi uma luta assim. É uma luta que nós, enquanto cristãos, quando falamos, fala assim, mas vocês são contra. Eu falo assim, não, a questão não é que eu sou contra porque eu aprendi numa cartilha, numa apostila na igreja que aquilo é errado. Uhum. É porque quando aquilo se manifestava na minha mãe, aquilo me detestava, me xingava, me tratava de tudo quanto era forma ruim. Falou, peraí. Então não era simplesmente algo humano, né? Não era. É porque eu conhecia minha mãe. Conheço, né? Antes, você conhecia ela antes, né? Exatamente. Antes do espiritismo. E aí comecei a trabalhar em Santana e me apaixonei por uma menina. E aí comecei a enfraquecer, comecei a deixar de ir pra igreja, comecei a trabalhar que nem um louco, entrei no frenesi de São Paulo. Acordava, sei lá, às 4 horas da manhã, 5 horas para pegar o ônibus, chegava 9, 10 horas. E aí comecei a negligenciar minha vida espiritual. Certo. E Mais uma vez. congregacional. 2 anos depois. Aí eu tive uma recaída de 3 meses. A recaída foi, sim, foi novembro de 2000. 2002. Novembro de 2002, isso. E aí nessa recaída foi interessante. O dia que eu decidi voltar a beber e a fumar, apareceu tudo. Parece que tinha alguém me esperando. Cheguei no bar, pedi a bebida. O rapaz falou, eu não vou te dar não, você tá tão bem, tá indo pra igreja, eu te vi antes, tô te vendo agora, né? Não faz isso não. E aí eu falei, não, mas se você não me der, eu compro em outro bar. Aí ele me deu a bebida Olha aí, cara. com dor no coração, sabe? Eu lembro. Aham. E aí o rapaz já apareceu, me chamou pra fumar maconha, aí uma mulher já me deu 4 papéis de cocaína, me deu. Senta aqui, parece que tá meio mal, toma. Toma. Me deu 4 pininhos de cocaína. Eu olhei e falei, uau, Pai do céu. tava só esperando eu dizer sim. E aí, assim, em 3 meses teve muitas situações, né? Uma situação que o rapaz foi em casa me ameaçar, ele disse que se eu saísse de casa ele ia me matar no outro dia. E eu era amigo de infância do irmão dele. Aí eu falei, beleza então se você sair e você me matar, beleza, se eu te matar, beleza, vamos ver quem mata quem primeiro. É. Aí acordei de manhã, falei, meu Deus, o que eu faço? Eu ajoelhei, apresentei minha vida Sério? e fui atrás da arma. Aí fui atrás da arma, aí cheguei no colega lá, e o colega dormindo. Aí eu falei, deixa quieto, não quero saber disso não. Aí fui para casa da pastora Antônia, que me acolheu, conversou, ligou o videogame, me ensinou a jogar videogame, tomou pastora? tarde, me tomou Olha aí. a tarde inteira ali, ó. Assim,
aquele abraço foi o abraço de salvação, né? E que aí depois daquela tarde, né, na casa dela, eu falei assim, eu vou voltar para a igreja. Vou realinhar de novo. Aí voltei para casa, ia descendo com a Bíblia, o rapaz veio me chamar, pediu desculpa, olha, Olha aí, né, cara. eu não sabia das dificuldades que você passava. Aí por fim, nesse intervalo, aí tem um colega, né, o Renato, que acabou a droga no nosso bairro, pegou no outro bairro, foi uma história assim que eu não sei falar muito bem, eu era mais usuário, né, não entendia Sabe o muito, que tá acontecendo. o pessoal não gostou e enfim, deram 11 tiros nele na minha frente, e eu assisti do terceiro andar, né, da Coab, e aí eu corri para socorrer, quando eu cheguei lá ele começou a gritar meu nome, eu vi Os furos, né? furos, né, o sangue escorrendo, Uhum. e aí fui avisar a mãe dele, né, também não sabia o que fazer. E aí, por fim, todo mundo achou que eu tivesse envolvido, porque ele gritou meu nome, me chamou, e aí eu acabei ficando escondido 15 dias na casa do pastor Betinho, que era um pastor que me levou para a clínica. E aí entrei em contato com o pastor João Jorge, que estava aqui, a pastora Sandra, não, vem para cá, vem passar 6 meses aqui. Aí a história tá entrando Sim, nós E aí conhecemos o eu Moisés. falei, eu vou passar um tempo aí. Aí eu me organizei, dia 3 de fevereiro de 2003, eu vim para São Joaquim da Chegou. Barra, tomei tudo que eu podia tomar, Sério? bebi tudo que eu podia beber, Despedida. cheguei aqui, ainda comprei 2 derby soltos na rodoviária antiga, eu lembro até hoje, moço. Na Rua São Paulo, lá 2 embaixo, né? derby soltos, tomei uma batida ainda. Tá há e quantos aí- anos aí, ô Moisés, nessa época aí? Quando chegou Acho aqui? que 21, né? 21 já. 21. Aí fui pra casa do pastor Ronaldo, né? Aí ele Ronaldo. me recebeu, aí dormi lá. No outro dia acordei, eu lembro que eu fumei ainda mais um derby de manhã. Aí eu olhei e falei assim, eu peguei aquele cigarro e falei assim, Deus, o Senhor quer fruto digno de arrependimento. Eu não vou chorar, eu não vou falar que eu estou emocionado com o Senhor, o Senhor sabe tudo que eu fiz, tal, mas eu me arrependo e o meu fruto digno de arrependimento é não fazer mais isso. Aí eu Jogou joguei fora. fora o outro. Aí desde 2003 até hoje, nada, Maravilha. graças ao Rapaz, bom eu Deus. quando conheci o Moisés, Robson, eu não imaginava nada dessa história, Moisés. A gente se conhecia, a gente tinha a amizade, gente- mas, cara, eu não imaginava, cara, você tinha passado por tudo isso, cara. Sinceramente, cara, Robson, eu te chamei, cara, pra você fazer parte desse projeto, é porque eu não sei de nada. Cara. Muito menos eu. Ô, Moisés Cara, céu, e que Chico, da hora, sabe? Eu assim, Não, sabia. Cara do céu. Eu ouvi você falar, ouvi o Rubens falar, ouvi o Márcio falar, ouvi o Dirceu falar, mas não com essa profundidade Não, que nós cara. estamos vendo aqui, né? O que é mais interessante é que a vida de um adolescente em São Paulo é muito conturbada, né, cara? Meu primeiro porre de álcool foi com 12 anos. 12 anos, cara. Porre deu ser carregado pra casa. Olha aí, cara. Não é assim. E das outras vezes, quando a gente morava na periferia, eu perdi as vezes que os caras me levavam pra casa de louco, de bebida, ou minha mãe ia me buscar na rua. Entendeu? Eu Então, tava quer doido. dizer, é muito a difícil conta. para um adolescente vingar, né, numa periferia de qualquer grande cidade. É difícil. porque tá tudo que é errado, né, diante de uma sociedade, porque muitos entendem que talvez fumar uma maconha não é errado, cheirar uma cocaína não é errado, usar um crack não é errado, beber não é errado, ir para uma balada não é errado, se prostituir não é errado, mas isso traz prejuízos irreparáveis, né, para a vida de um adolescente, não é verdade? Sim. E isso traz marcas psíquicas praticamente irreversível, né? E nós estamos entrando, né, num assunto aonde você conseguiu fazer uma metanoia, né? E uma mudança de mente, viu, galera? Metanoia é mudança de mente, Ah, já ia perguntar. não é verdade? Metanoia. Então, quer dizer, É o grego, mano. você viu? Gastando, Falando, rapaz. ele não sabe Uma nada. metanoia, né? Então, quer dizer, eu citei alguns nomes aqui, né? Até um abraço aí para vocês aqui, esses nomes que a gente citou aqui. Rubens, né? É o Rubens, Seu. o Marcelo, não sei se o Marcelo tá em São Paulo, né? Olha, faz anos que eu não O Marcelo, né? O Dirceu tá por aqui na nossa redondeza, né? Mas o foco, sabe, Moisés, que eu me inspiro na sua pessoa, me inspiro, embora não tenha vivido nada disso, minha vida, minha adolescência, minha juventude, passei
praticamente tudo isso na igreja, né? Assim, fui livre de tudo isso, né? Por ter passado na igreja, né? Deus não permitiu que eu provasse isso, porque na minha época também tinha os guetos onde eu morava e já se ouvia, tinha aquelas pessoas pontuais, né? Ó, aquela pessoa lá usa, né? Aquela Ô, pessoa lá é Robson, assim. eu gostei do seu parênteses. Eu Vai lá. acho legal nesse ponto aí uma coisa. Que por vezes eu já contei o testemunho, né? Sim. Que é o que a gente está fazendo, e às vezes eu vejo as pessoas olharem com certa admiração, algumas pessoas, nossa, mas você passou por tudo isso, né? Eu falo, não. E principalmente jovem, pensa assim, poxa, mas eu não tive uma experiência assim. Eu falo assim, não, moço, Deus te poupou, cara. Sim, Glória a Deus por isso, porque eu tenho esse entendimento, né? muitos, eu digo assim, É. o jovem que vai Sim, que estar vai nos assistir, né? vendo, né? Fala assim, meu, vamos lá, Isaías foi um jovem que não precisou, a experiência dele foi uma revelação da glória de Deus, que marcou a vida dele lá no Isaías 6. Eu né? citei essa questão, sabe, Moisés, da metanoia, da mudança de mente. Por quê? Porque a gente sabe que não é simples, que a mudança realmente de vida não está simplesmente ligado na religião. Está ligado numa realmente mudança de mente. Que é o que Efésios fala, né? Sim. Não, Efésios, né? Não vos conformeis com este mundo. Isso, Romanos. Romanos, Né? desculpa, Romanos. Mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a vida do ser humano. Né? E a gente vê isso ao longo dos anos, quer dizer, um cara que passou por uma dificuldade no campo das drogas, né? Que teve a sua mente afetada de alguma forma e conseguiu reverter isso, né? E hoje você é um educador, quem te acompanha, quem te conhece, sabe que você, de 2002, né? Que você veio para cá, né? 2003. 2003, você passou por uma metanoia, né? E a maioria daquelas pessoas que vieram com você de São Paulo para cá não conseguiram dar continuidade nisso. Com exceção, acho que ao Rubens, que não se envolvia com essa questão das drogas, né? Mas os outros meninos não conseguiram dar a volta. Por que você atribui isso? Por que funcionou para você e para muitos, né? Não funciona? O Robson, eu acredito que... Acredito não, né? Um avião tem duas asas para voar, né? Com uma só, acho que isso seria impossível. Quando eu converso com uma mãe ou com um jovem, principalmente com família que tem um filho dependente, eu digo o seguinte: a coisa mais poderosa que me afetou quando eu estava no fundo do poço foram as pessoas que Deus colocou ao meu redor que acreditaram em mim. Eu falo que esse elemento foi o start. Pastora Patrícia, essa Daniela, Pastor Ronaldo, minha mãe. Minha mãe pegava peça de roupa e ia naquelas igrejas pentecostais de 20, Orar 30 por pessoas e levava minha peça de roupa, fronha do travesseiro para ungir, cara. Olha só, ela não ia por ela, mas ia por mim. Por você. Então, assim, o primeiro ponto são as pessoas, você estar cercado de pessoas que acreditam em você, né? Aquela coisa, Robson, da frequência, né? Tem que estar alinhado para poder somar, né? Aquilo para fortalecer. E a outra, eu atribuo muito, mas assim, muito mesmo a questão da leitura, né? O versículo até que você falou, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Eu acho interessante que ele não diz eu vos transformarei, mas ele diz transformai-vos. Esse é o ponto, né? Eu acho que esse é um ponto de reflexão, né? Que a religião, né, ela apresenta uma solução imediata, e a gente, falando-se de Cristo, falando-se do Evangelho, se tem esse poder, né? A gente não pode descartar isso de maneira nenhuma. Sim. Mas a maioria das pessoas que entra por este campo que você entrou, né, e tem um contato com a fé, com a religião, vamos dizer assim, não vamos falar com a fé, com a religião, ela não consegue. Por quê? Por causa disso que você falou, que ela
ela tá esperando que seja um negócio pura e simplesmente espiritual, mas na verdade entra a questão do intelecto, entra a questão de você estar absorvendo coisas para que a sua mente esteja ocupada. Fala um pouquinho disso, Moisés. E às vezes eu penso até que não é apenas o espiritual, mas o instantâneo, Robson. As pessoas querem a solução instantânea, né? Eu vou fazer a campanha de 7 dias e vai resolver, eu vou dar super oferta, eu vou naquele seminário, eu vou naquela conferência, eu vou naquela palestra, eu pago aquele curso e a coisa não é instantânea, não é, nós estamos cercados de uma vida instantânea, os fast food, Fácil, né? né? O controle remoto, o celular que a gente faz tudo, paga a conta, é tudo muito Pix, tudo muito Prático, né? instantâneo, velho. E não é assim E a aí transformação. as transformações que acontecem no nosso ser, elas não são instantâneas, né? Essa parte que o Robson bem colocou. Eu digo que tem a questão do corpo, a questão da alma e a questão do espírito, né? E cada uma dessas partes, né? Eu creio, né? Que segundo alguns versículos nós somos tripartites, nós temos 3 partes. Uhum. Eu creio que cada uma dessas partes elas foram afetadas na minha vida de alguma forma. Por exemplo, eu não sei se de repente alguém pode dizer, racionalizar, dizer que era uma viagem minha. Eu lembro de uma frase do pastor João, que contra fatos no argumento. Nessa sexta que eu falei, nesse culto de sexta, eu lembro que eu levantei as mãos e seria uma coincidência muito interessante. Eu lembro que eu levantei as minhas mãos no momento da oração, era a campanha das 7 correntes, e eu vi como que umas algemas se quebrassem nas minhas mãos. Eu vi, de olho fechado assim, parece que eu vi. Eu nunca esqueci dessa imagem, né? Mas eu creio que iniciou-se alguma coisa no mundo espiritual que é inexplicável e foi traçado o caminho para trabalhar minha alma. E aí eu fui para aquela clínica onde eu fiquei afastado, né, dos colegas, do ambiente, da exposição e tudo aquilo foi formando. Apesar, e eu gosto de apontar a queda ou a recaída dos 3 meses, porque eu tenho colegas que ficaram acho que 7, 10 vezes internados. E não é esse o ponto. O ponto é não desistir jamais. Você sabe também, né, Chico? Então, Sim. não desistir jamais. O meu ponto é isso, caiu, levante. Levanta, né? Né? Eu não lembro agora, tem um texto que diz que o justo, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ainda que caia, não ficará prostrado. E a gente precisa abordar esse versículo não como uma justificativa para cair e levantar, não é isso, Uhum. né? Mas para andar com sinceridade, né? Diante de Deus e dos homens. Isso aí. Acho que eu respondi, Robson. Sim, Eu fui, sim. né? Continua explanando o Romanos 12 aí, o versículo. Sei que você tem de memória. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento é uma faculdade intelectual, Né? relacionada à alma. O entendimento é a partir daquilo que você Aí, lê, ouve, a informação que chega. É um interessante, né? Você associa essa mudança de mente, essa mudança de entendimento, de comportamento, essa reviravolta na tua vida, pelo fato das leituras bíblicas ou leituras complementares? O que você pode me falar disso? Robson, eu diria os dois, assim, eu diria as duas leituras. A leitura bíblica, eu até abro aqui o parênteses para contar um testemunho, né? Quando eu estava internado, eu lembro que eu cheguei numa condição que eu não sabia mais o que era bom e o que era ruim para mim. Sabe, eu fui, né? Eu aceitei, eu sabia que a minha condição era deplorável. Porém, quando eu cheguei na clínica, a minha cabeça, a minha mente tinha uma dificuldade de entender o que era bom e o que era ruim. Eu, tipo assim, E eu subi uma vez no monte, lá no tinha um monte, um lugarzinho para orar de noite.
E eu falei assim, Deus, eu queria pedir para o Senhor restaurar os meus neurônios, né? Era mais ou menos na época que estava se descobrindo a neuroplasticidade, né? Ainda não tinha isso, né? Que os nossos neurônios podem ser... Renovado. podem criar novos neurônios, na verdade, né? É outro campo É. aí. E não tinha isso em 1999, não tinha. Tipo, você detonou o neurônio, acabou, nunca mais, morreu, já era essa parte. E eu lembro que eu orei e falei, Deus, me dê neurônios novos para guardar a tua palavra. E hoje, as pessoas que eu conheço próximas sabem que eu falo. Explana bem. Isso é a graça de Deus. Justamente. Pelo tanto de coisas que eu consumi, eu consigo lembrar, assim, de uma forma, para mim, sobrenatural. Eu pratiquei. De uma mente veraz, né? Uma mente com fome de conhecimento, né? Uma mente com fome de Deus, né? Rapaz, eu sou viciado em ler, eu amo muito tudo isso. Cara, assim, sabe, Moisés, eu fico... A cada dia mais eu fico encantado com essa questão da leitura, né? Tanto a questão da leitura bíblica como a questão das leituras históricas, né? Coisas de suma importância, porque a sabedoria infindável, né? Que é a sabedoria de Deus. E ele deixou lá explicitamente para quem queira, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? E a verdade é um ponto crucial na vida do ser humano, né? Porque quando você se depara com a verdade em algum ângulo da tua vida, aquelas mentiras que você pensava que era verdade já não te prende mais. Robson, você falou, eu lembrei de uma coisa, que quando eu converti, a porta do meu quarto lá em São Paulo tinha escrito, se conhecereis a verdade vos libertará. Do lado de fora e do lado de dentro do quarto, eu tinha escrito um monte de versículo, que a minha irmã achou que eu tinha ficado louco. Eu escrevi, eu peguei canetão de retroprojetor e rabisquei tudo, a parede do quarto, a porta, e eu lembro que eu sentava para ler a Bíblia por horas. Foi um momento assim que minha mãe achou que eu tinha pirado, né? E na verdade, o Espírito Santo de alguma forma estava me conduzindo para reconstruir a minha mente, né? Quer dizer, forçando a Exato, sua mente a fazer as conexões novamente, né? Os neurônios que tinham se perdido a se ligar novamente, né? Era uma sede, Robson, era uma Maravilha. sede assim, sério, eu acho que eu poderia te dizer, eu ficava às vezes 4 horas, 5 horas trancado no quarto, minha mãe batia, você não vai sair, você sai um pouco, não sei o que, e eu lá. De buiana. Lá, isso em ano de 2000, sabe? Olha aí. Em 2000 isso. Então, essa sua fala, Moisés, me trouxe uma resposta, né? Que é realmente o que a Bíblia fala, Salomão fala, né? Venda tudo que tem e aplique em adquirir sabedoria, né? Por quê? Porque isso me responde a pergunta que eu fiz para você. Por que para uns funciona e para outros não? Né? Realmente. Você me respondeu. Verdade. Que é aplicação em conhecer a verdade. Só sabe que, agora indo para a leitura complementar, né? Eu li um livro semana retrasada, acho, do Bill Johnson. Chama Deus é Bom. Eu tinha uma expectativa quando eu comprei esse livro da Bethel Church, é bem legal, tem muitas músicas e tal. E ele fala uma coisa muito interessante, eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, e ele fala assim, olha, quando você for abençoado, quando Deus te abençoar, não se sinta constrangido por ser abençoado. Você não precisa explicar para ninguém porque você foi abençoado, porque Deus, o bom Pai, te abençoou e tá valendo. Segue em frente, sabe? Aquela coisa de, nossa, mas eu vou ficar como que mereci mais, que não, tudo é graça. Mas se o Pai, que é dono de tudo, falar, eu vou dar tanto para ele, vou dar tanto para você, o problema é seu. Não importa o tanto que cada um trabalhou, né? Não importa, porque é dele. Porque e ele dá o quanto ele quiser, a quem ele quiser, quando ele quiser, né? Então, essa é a questão. Eu não sei se está muito cedo para a gente entrar nesse assunto. A gente está tão aprofundado nesse assunto bacana. Depois que tu veio para cá, para São Joaquim, como o Robson falou no começo, você passou muita coisa, né? Conta aí tua experiência, como foi tua formação profissional, formação familiar, como que aconteceu tudo? Como foi que foi surgindo isso?
Aí eu chegando em São Joaquim, o Armando me abençoou. O Armando esteve aqui com a gente. Um abraço aí, Armando. Isso aí, Armando. Me abençoou extraordinariamente, não apenas abrindo as portas para eu trabalhar, mas ensinando alguns macetes importantes do trabalho, né, de pintura. E aí eu fui para São Paulo, De novo? aí eu voltei para São Paulo, né? Uhum. E estava em vistas do Paulista abrir. Eu falei, Deus, se o senhor quiser que eu volte pra lá, aquelas loucuras, né? Aqueles votos de desafios. Gideão. Senhor, molha o lenço e deixa a relva seca, sabe? Aquelas coisas malucas, né? E aí, abriu a porta, voltei, trabalhei no Paulista, né? Aqui. No Mercado Paulista. Aham. E foi um tempo muito bom, né? Foi um tempo, assim, bem legal. De trabalho no mercado é difícil, gente. Ó, você tem que ter o dom do negócio. Quanto tempo né? trabalhou lá, Fiquei ô Moisés? 9 meses. 9 meses. E eu lembro que num dado momento a gente tinha começado a célula e eu tinha um trabalho no Júlio de Lolo. Não sei se você lembra, na rua lá dos meninos, trancinha, Sim. o pessoal lá, Sim. era um trabalho do lado ali. E aí começou a gerar uma grande angústia do meu tempo para poder estar lá Sim, sim, e o por conta trabalho. do trabalho. E aí eu comecei a orar, e nessa a gente vai orando, aí eu cheguei numa oração, né? Eu falei assim, Deus, eu tô aqui no Paulista, mas eu tô aqui com um propósito, né? Eu não tô aqui por causa do salário, porque o Senhor me sustenta. Eu acho que eu não entendi ainda. Sim. E aí, desse dia pra frente, parece que começou a abrir algumas portas, assim, de pregar. Eu lembro do gerente na época, ele me chamava na sala dele pra abrir o coração pra eu orar pra ele. Assim, de repente, nada. depois disso começou a acontecer isso. Falei, ué, nossa, que coisa interessante, né? E aí abriu a porta, fui pra BioSoja, e fiquei na BioSoja alguns anos lá, acho que quase 3. E aí achei que não estava seguro e até para saúde a longo prazo, né? Porque mexia com muita química, né? Aí eu fui para um posto, Buritizinho lá, né? Buritizinho. Você trabalhou no Buritizinho também, cara? Trabalhei 2 meses lá. Olha aí. Trabalhei 2 Sabia. meses. E aí fui pro Venturoso. Aí depois do Venturoso teve aquela crise de 2008, aí saí, né? Pedi para sair. Aí trabalhei com o Saulo, né? Trabalhei um bom, acho que uns 7 meses com o Saulo na fábrica de doces também. Olha aí. E aí depois da fábrica de doce aí voltei a trabalhar com o Armando no hospital. A você trabalhou- construção você da trabalhou- parte, lixei Ah, tá. bem ali o hospital ali. Nossa, a construção ali, olha. Eu falei, foi ali, foi trampa, hein? Lixei muita parede ali, viu? Graças a Deus. E aí dali fui pra Frutal, pra usina, né? E aí não deu certo com o Epox, né? Tive muita alergia e voltei. E aí fui trabalhar com Borian na usinagem. Aí trabalhei alguns meses, aí dali o Newton, o engenheiro, chegou pra mim um dia na igreja e falou assim, ô cara, você gosta de ler pra caramba, por que você não estuda pra concurso? Eu nem sabia o que era concurso, nunca aí. tinha ouvido Olha aí. falar de concurso. Aí eu falei, eu realmente gosto de ler, eu poderia utilizar um pouquinho disso, né? Aí entrei lá no concurso lá da VUNESP, lá, e vi lá a Fundação Casa e falei, vou fazer isso aqui. Primeiro que apareceu, já... Aí estudei, aí fui pra usina. Aí trabalhei 6 meses na usina. Qual usina? Na Mogiana. A Mogiana. Aí pegava o ônibus, ia estudando, voltava, quando dava, né, dava uma estudadinha. Eu sei que fiz a prova 19 de dezembro de 2010. E aí eu sei que a anuência, né, foi 11 de junho, e aí eu assumi o trabalho concursado, né, na Fundação Casa. Trabalhei por 3 anos o cargo de origem de agente. Hoje eu sou coordenador de equipe dos agentes faz Legal. 7 anos, né? Uhum. E tô lá, cara, amo meu Benção, trabalho, cara, gosto, legal. né? À medida que é possível, eu falo, né? O coisa- testemunho, lá a coisa é muito direcionada, assim, eu já encontrei alguns irmãos, falaram assim, nossa, como é que é trabalhar lá, né?
Eu falei assim, então, irmão, trabalhar lá é eu chegar no meu horário, eu nunca dei um atestado em 10 anos, né? Maravilha. Não fingir que tá trabalhando, levar o negócio a sério. Por quê? Porque os adolescentes que estão lá, eu tenho um colega de trabalho que ele tá no 4º ano de medicina, o cara é agente. Pensa num Olha menino aí. esforçado, velho. E a semana passada, uns 3 semanas ele virou pra mim e falou assim, Moisés, você tá vendo esses meninos aqui? Eles têm referência em nós. Eles, por mais que eles olhem e falem, ele é funça, né? É uma forma pejorativa deles tratar a gente, né? Ele fala assim, o sonho desses meninos é sair daqui um dia e vir trabalhar aqui, estar como a gente, honesto. Eles acham que a gente ganha, tipo, milhões de dinheiro. Ele acha que a gente vive super bem. A gente vive consideravelmente bem por ser concursado. Mas pro menino, assim, nós somos heróis para eles. Verdade. Heróis. Eles olham assim e falam, nossa, né? Tipo, quando eu crescer, eu quero ser que Legal. nem... Uhum. E é um evangelismo mais, assim, Mais velado. o exemplo, Mais surgem velado. oportunidades, sim. Os meninos pegam Bíblia no quarto, a gente conversa e tal. Fala. Eu tive duas experiências lá na Fundação O Casa, né? Robson Com, esteve lá com com a o Samba de gente. Fé, né, Moisés? Fizemos 2 vezes lá. É, muito interessante, né? É uma outra realidade, né? Que a maioria dos jovens não tem noção, né, do que é. Não. Mas quando o jovem passa por lá e pega coisas boas e aprende, né? Tan- Tanto lá como qualquer outro sistema educacional ou penitenciário que aprende e tira lições boas para não voltar de novo àquela situação. E é uma história que vai ficar marcada na vida do jovem, do adolescente ou do adulto, né? Falando do sistema prisional. Mas para nós lá foi assim diferente, né? As 2 vezes que a gente esteve lá, né? Foi em épocas que foram abertas essa oportunidade para a gente. Fomos lá com o caráter de anunciar a palavra de Deus, né? Trazer um pouco de refrigério para a meninada lá. Mas para nós foi uma experiência bacana. Eu acredito que para vocês, para você em especial, né? Que nós estamos falando com você aqui hoje. Você tem tido nesses 10 últimos anos aí a oportunidade de ser luz, né? Sim. Né? A oportunidade de ser referência. Assim como você citou a sua passagem em todos esses lugares que você trabalhou, começando pelo Paulista, né? Você falou que a liderança te chamar para você orar, para você falar das coisas de Deus. E é a realidade, né, Moisés? A palavra de Deus ela é viva, né? É um organismo vivo, né? Você falou da religião, né? E algumas coisas eu vou colocar assim só para Pontuar. quando a gente fala de religião, as atividades dentro, Da por casa. exemplo, do ambiente, Uhum. né, religioso, da Religioso. igreja, a gente aprende diante de 2 músicos aqui, você vai fazer uma apresentação ou uma ministração, a gente pensa em orar, se preparar Uhum. espiritualmente, né? Aí Principalmente. jejua, tal, busca inspiração. E eu comecei a me perguntar, por que eu faço só essa preparação quando eu vou lá no altar, né? É, Por que eu não faço essa mesma preparação para um dia de trabalho? verdade. Sabe? Verdade. Porque quando a gente pega a raiz da palavra eclésia, que é chamado para fora, tantas outras coisas, a gente Traz conflitos, né? precisa entender que é até um jargão, né, meio batido falar, né, além das 4 paredes, né? Mas quando a gente olha para o ministério de Jesus, você vê a diversidade, né? Jesus ele estava no templo, ele estava na sinagoga, aí ele estava nos montes, ele pegava um barco e ia lá pro meio, o cara tava lá fazendo a coleta de impostos, ele encostava lá e já detonava tudo, mudava a história do cara. Então, Uhum. eu acho que a gente precisa entender. Eu estou buscando isso, não que eu entenda, né? Como Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi alcançado, Sim. né? Eu acredito que existe uma dimensão maior de reino para a gente viver, Sim. sabe? Isso não se limita só dentro das 4 paredes, E né? eu 4 linhas. acredito que as 4 paredes
precisa ser um ambiente saudável para receber, para acolher, para Sim, ter sim, aquela coisa, né, justamente, da você família, da falou tudo, fé, né? justamente, Eu é. acredito que não é um pelo outro, Uhum. né? Eu acho que é junto, né? Mas a Lógico. gente não pode deixar igual a gente fala hoje, a política, verdade. né, por exemplo, né? Fala que não, hoje também isso é batido, né? A política é do diabo. Cara, não é é. nada do Não, diabo. na verdade, todas as coisas contribuem para o bem, né, Moisés? É daqueles que amam a Deus, quer dizer, o amor a Deus no primeiro ponto, né? Sim. Eu acredito, sabe, Moisés? Você falou, citou o ministério de Jesus aí, Jesus é a chave hermenêutica, né? Quer queira ou Que quer pala... não, Ô, né? Chico, Rapaz, não, ajuda a cara, gente, eu não, moço. velho. Depois o Moisés vai Facilita a te O que é nossa que eu tô vida. fazendo aqui? O que é que eu tô Depois fazendo o aqui? Eu Moisés tô vai te explicar o que é só a chave controlando aqui hermenêutica, as viu, câmeras Chico? aqui só. Jesus, Alguma coisa com interpretação, pra gente interpretar. Jesus é a as chave coisas. hermenêutica. Depois o Moisés fala o que é a chave hermenêutica. Nossa. Então, Jesus é o ponto crucial para se interpretar, né, aquilo que é aplicável para nossas vidas hoje, mediante a tudo que ele deixou de exemplo. E uma das coisas interessantes é o rasgar do véu, né? O rasgar do véu, que nos dá uma ligação direta. Direta. Só que a nossa mente foi forjada que ainda a gente precisa de mediador. Uhum. Né? Que ainda a gente precisa de mediador. Justo. Na verdade, a Bíblia fala que o véu foi rasgado alto a baixo e nos deu livre acesso através de um único mediador, que é Cristo. Na verdade, a gente não... Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Acho que eu me expressei errado. Nós precisamos de um mediador, mas somente Cristo. E eu acho que além do mediador, junto com o mediador, a gente entrou na questão do mérito. Sim, também é outra questão. De eu ter os méritos suficientes para conquistar determinada bênção. bênção. E na verdade não é assim que funciona. Isso é fato. Não é por merecimento. Não é por capacidade de cada um de nós. Porque se fosse por isso, não haveria necessidade de ter a cruz, de Jesus ter morrido na cruz, desse plano da salvação. Eu já estou falando aqui como crente, hein, velho? Desse plano da salvação ter sido construído antes da fundação do mundo. Não é verdade? Então, tem uma treta, vamos dizer assim, um linguajar popular, de Deus com o homem. Quando você vai lá para a criação, Gênesis 1, 26, né, que é uma passagem que depois que eu entendi isso, eu acho que uma das citações mais fantásticas que é: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? E que ele domine nas 3 esferas proposta para ele. Então, esse era o projeto inicial de domínio. Tanto é que Adão, ele era um homem, ele foi um homem que dominou nas 3 esferas. Tanto é que ele nominou tudo que existe, foi ele que nominou. Eu penso que a problemática a gente encontra, vou usar essa palavra domínio, por conta de como pensamos domínio hoje, sabe? Sim. Fica difícil de entender. E eu conversava com uma jovem esses dias sobre o termo ajudadora. Quando você fala assim, uma idônea, uma auxiliar, né? Uma ajudadora, quando se olha para ajudadora nos termos da ajudante geral, cara, acaba não tem sendo valor. assim, e não é isso, então, né? mas na raiz da palavra, não é ajudadora, é opositora. Olha só, que é o estímulo para continuar pra caminhando, alavancar, é opositora. Não sei se você sabia disso, Chico. Rapaz, eu tô aqui perdido, velho. Chico é bom, ele é comediante. Eu tô aprendendo, ó. Então, não sabia disso não, Moisés, cara. Pra galera que tá assistindo aí, que vai assistir, ou melhor dizendo, que tá acompanhando aí, a galera que acha que a sua mulher não tá jogando junto com você, que a sua mulher tá puxando pra trás do negócio, ou que a sua mulher não te entende, a função dela é isso mesmo. É mesmo, Robson. Ô, Robson, eu tenho... Hoje eu estou lendo um livro e até o camarada fala de... Quando você monta uma equipe, você tem que ter as pessoas que não concordam com você. E não quer dizer que ela é desleal com você. Uhum. Quando a sua esposa não concorda com você, não quer dizer que ela é desleal. Quer dizer que ela tá vendo uma coisa que você não tá vendo. De outro ponto de Sabe, vista. Isso... Então, velho, quer dizer, galera... Agora eu entendi. Obrigado. Opositor. Agora eu entendi. Não, mas a mulher, Chico, se eu for analisar, ela é uma oposição. Porque também que você não para e pensa, caramba, mas... Rapaz, mas não é possível que essa mulher não tá me entendendo, velho. Não é possível, que eu tô tentando aqui, tá na retaguarda.
né? E eu descobri isso alguns meses atrás, que eu fui entender. Mas foi Deus que estabeleceu isso lá. Aí a gente volta naquele ponto crucial, que é a ligação do homem com Deus, né, Moisés? Que para você atingir a frequência máxima, que é a frequência que Jesus viveu aqui sobre a face da terra, que é influenciar em todos os meios, né? Você falou aí da política, financeiro, o social, né? Em todas as frequências. Ah, a multidão tem fome de pão? O que nós temos aí? Ah, temos alguns peixinhos e uns pão aqui. Senhor, te dou graça. Põe esse povo sentado aí, pode distribuir. Quer dizer, a multiplicação vem a partir de algo que já tem. A multiplicação não acontece do zero, né? Quer dizer, ô senhor, mas precisa de pagar um imposto. Eles falam assim, quem paga imposto? É os forasteiros ou é os da casa? Né? Então vai lá e pega o peixe lá e vai ter uma joia na boca do peixe lá e paga o meu imposto e o seu e pronto, acabou, encerrou. A mulher do fluxo de sangue ouviu que Jesus ia passar, gerou a expectativa, a fé no coração dela ali, ela foi lá e simplesmente tocou na orla de Cristo e ela foi curada. Uma passagem que eu acho fantástica é do centurião. Jesus fez uma pontuação de fé lá. Eu nunca vi tanta fé, tamanha fé, melhor dizendo. Não precisa ir lá não. Aí nós fazemos um paralelo com hoje, né? Que a oração de um justo ela pode muito seus efeitos. Quer dizer, a ordem é dada aqui e acontece onde tiver que acontecer, né? E isso, ao longo dos anos, estou te falando isso porque a gente tem uma caminhada de fé gigante, vamos considerar assim, gigante, a nossa caminhada de fé ao longo dos anos, né? E, infelizmente, foi colocado alguns termos para se obter isso. É muita oração, é muito jejum, é muito santificação, e, na verdade, não depende disso, depende da fé, do tamanho do grão de mostarda. Por que o grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é pequeno? Não, porque o grão de mostarda é o único grão que não pode ser feita inseminação nele, ele não aceita. Ele não tem variação, ele não muda. Então a nossa fé não pode ter variação em Cristo. Oi, Você entendeu? Então, Moisés, Oi, Chico. Meu Deus do céu. é muito interessante essa coisa. Então, eu acredito, Moisés, que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres conectados diretamente nele, né? Que tem uma fé do tamanho do grão de mostarda, que a fé não muda. Quer dizer, você não enxerta nada nela. Que é o que acontece com o grão de mostarda. O grão de mostarda não aceita enxerto nele. Ô Robson, você começou a entrar nesse território aí, é um território muito legal. Desculpa aí, vamos voltar no assunto. Que Não, é só, Chico, tem um princípio que eu acho interessante. Uma vez eu vi uma explicação quando Jacó ele está para sair da terra lá do seu sogro, né, Labão, e o salário dele foi várias vezes mudado, né? E aí um anjo vem e explica para ele, dá uma estratégia, né? Ele, através de uma intervenção sobrenatural, o anjo fala para ele, você vai fazer o seguinte, quando for para procriar o determinado tipo de gado, né? Essa passagem, hein? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar eles para beber água, que era o lugar onde eles procriavam, e você vai descascar a vara lá, né? Uhum. E aí nisso, vamos dizer assim, podemos pegar, né, um princípio de que elas reproduziam conforme aquilo que elas viam. Sabe? Então, e aí eu estou com um desafio, eu falei para os jovens há umas 2 semanas. Esse é o meu grande desafio, Robson, agora, né? O meu filho tem 10 meses. E vai chegar um tempo que ele vai ler a Bíblia, eu leio a Bíblia para ele, né, e tal. E vai chegar um tempo que ele vai entender e questionar. Vai chegar um tempo que ele vai falar assim, papai, Jesus curava e Jesus falou pra gente curar. E aí? E aí eu vou ter 2 opções. Eu posso racionalizar e me desculpar, ou eu posso tomar uma posição agora e viver o que a Bíblia diz que é verdade. Que é verdade. Sabe? E eu quero, tipo, filho, vem cá, vamos ali expulsar um demônio ali, de brincadeira, vamos lá. De brincadeira assim, no modo assim, porque
tem Exerci- que ser uma coisa coisa natural. exercitar. Coisa natural, né? Sabe, eu quero muito que ele não tenha que racionalizar e achar uma explicação para torcer aquilo que está escrito para, tipo, justificar. Não quero isso, de verdade, eu não quero isso para mim hoje e eu não quero isso para ele amanhã, porque as trevas estão aumentando. Isaías 60 diz que existe o aumento das trevas, mas existe o aumento da luz também, né? Eu não lembro. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. E fala alguma coisa que enquanto as trevas aumentam, a luz também aumenta. Uhum. Agora depende para onde que eu vou olhar. Se eu ficar olhando Sim. só pro lado das trevas, moço, vou baixar a cabeça, vou ficar triste. Jesus está voltando, Jesus me leva daqui para qualquer lugar. Ou eu vou olhar e falar: não, peraí. Até falava esses dias na igreja: as portas. Eu acho interessante esse texto. É a oração que às vezes a gente usa na hora que está em dificuldade, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, na hora que o negócio está feio. Mas não é, moço. É uma palavra ofensiva. Porta não anda. A porta está lá parada e a igreja foi designada por Jesus para ir e arrombar a porta. Então, quando ele fala as portas não prevalecerão, quer dizer que quando serão derrubadas. aqueles que foram enviados forem lá, ela não vai resistir a gente. É, Vai ter que isso. cair. Olha que É, interessante, hein, rapaz? é A porta não verdade. anda. É só verdade. você parar e pensar: peraí, a porta não É um vem objeto marchando. inanimado, né? É um modo de entender, né, cara? acesso. A palavra, né, cara? É acesso, tá dito, né? É verdade. Ô Moisés, mas que bacana, sabe? Que papo bacana. Então, voltando um pouquinho, né, a sua história. Quando você, meados de 2002, 2003, 2004, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual que é a importância que teve na sua vida? O pastor Ronaldo é um cara conhecido por muitos, né, dessa época. Né, o pastor João, né, a pastora Sônia. Enfim, os irmãos ali mais próximos que você já tinha um contato lá em São Paulo. E com a sua vinda para cá, qual a importância que essas pessoas tiveram na sua vida, diretamente falando? Robson, Patrícia, né? quando eu comecei a ir à igreja, eu já me decidi por batizar. Eu lembro que eu sentei na sala de batismo com a professora, com a pastora Sônia, e eu lembro, cara, eu lembro dela explicando o Salmo 51, eu lembro dela explicando que na China os chineses escondiam folhas da Bíblia no cós da calça porque não podia. Nossa, eu lembro disso. E aí eu falei para ela, depois dessa aula da minha dificuldade, eu lembro que no outro domingo o pastor João Jorge saiu de manhã. Ele era professor de uma classe, ele saiu, e aí depois eu descobri que ele tinha ido ver a casa de recuperação para mim, junto com o pastor Betinho, que era de um outro bairro, né? E, sim, eles... Eu lembro que a pastora Sônia falou assim: Moisés, a vaga vai sair daqui 15 dias. Não é para você sair de casa, é para você ficar em casa. Mas foi, acho que, um dos maiores desafios da minha vida, esperar essa vaga, essas 2 semanas, que era parte da triagem, né? Sim. Do meu interesse e em que situação realmente eu sim. estava, né? Uhum. Então, eu acho que o pastor João e a pastora Sônia foram, sim, super dedicados em relação a isso. O pastor Ronaldo, pastora Patrícia, falo que eu saí com 2 meses de internação e acabei o tratamento na casa deles. Olha aí. Porque eu vivia na casa deles. Vivia, Eu chegava lembro. lá, eu Eu vivia na casa deles, assim. Então, eles foram família pra mim, né? Eu, vendo o Pablo, né? Era pititico, né? Molequinho, né? Pai do céu. Então, foi muito marcante, foi muito... vamos dizer assim, educativo, né? Pedagógico, ver, né? Ver, estar. E a gente fala assim, até entro num ponto aqui, eu falo do que funcionou comigo, Sim. né? A gente entra na questão, o discipulado apostilado, feito com apostila, ele tem a sua valia, né? De transferir informação, de, vamos dizer, a teologia sistemática, dar uma sequência, né? Para os fatos bíblicos e tal. Uhum. Só que o discipulado de
vem pra minha casa e fica comigo e me vê como eu sou, E vê é como muita eu sou. coragem, né, Moisés? Ah, Muita rapaz, coragem. vai porque aparecer muita falha. É muita coragem. Você assim. vê erros. Não, assim, e... eu tô falando coragem no sentido de que você levar uma pessoa, que você né, não na conhece. condição que você estava, né? Isso. E eles conheciam a sua história pregressa lá em São Paulo. Caramba, eu vou trazer para dentro da minha casa, eu tenho filhos pequenos, né? Era um casal novo ainda, né? Era. Casal novo. Né? Então, quer dizer, realmente é pautado no amor, né? Sim. E a gente tem que pontuar isso, porque infelizmente hoje a gente não tem mais isso. E eu coloco a questão da vulnerabilidade. É. Porque tanto questão de perigo, né? O que um ex-viciado pode fazer, roubar, Justamente, é a vulnerabilidade porque no ambiente da sua casa você está exposto. Você é Sim, quem você é. não e tem acabou. máscara, Não, tem você máscara. é aquilo. Verdade. Tanto que quando Jesus chama os discípulos em João 1, eles falam assim, o senhor é aquele mesmo que disseram que ia de vir? Ele fala, vem ver. Vem ver. E aí a pergunta que eles fazem é onde você mora? Né? Eles querem saber onde é a casa de Jesus para eles ficar com Jesus, para eles estarem com Jesus, ver como Jesus bebe, come, senta, acorda, que hora. Tanto que. Por que os evangelistas conseguiram falar lá, Jesus acordava cedinho de manhã e ia falar com Deus? Por quê? Estava junto com ele, É verdade. né? Ele estava ensinando desse jeito, né? Ensinando na prática. Muito bom. E aí, Moisés, fala aí um pouco da sua família, cara. Família que Deus te deu, que você conquistou aí, depois de toda essa caminhada aí. Rapaz, eu vivo um milagre, eu falo do grande milagre com a minha esposa, porque esses dias eu testemunhava para os jovens o seguinte: eu cresci só com a minha mãe, praticamente, né? Depois da adolescência, eu, minha mãe e minhas duas irmãs que eu trouxe para cá, e ela cresceu, a mãe e a irmã. Então, assim, eram duas casas que não tinha figura paterna masculina, né? Então, quando a gente começou a namorar e quando a gente decidiu casar, eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincero com você, a gente tem tudo para dar errado, mas a gente tem tudo para dar certo se a gente depender do Senhor. Então, eu fiz a minha lição de casa, eu lembro até o Robson, eu falei pro Robson, eu tô lendo umas paradas aí de casamento e tal, me ajudou muito, claro que na prática, né, o que você aprende lendo serve de repertório para você ter uma opção para usar depois, mas São ferramentas. mas é vivendo. Justamente. Não tem jeito, né? Hoje não é uma receita de bolo, né? Você tem o seu modo de acrescentar os ingredientes. Talvez eu possa estar errado na minha colocação, mas eu entendi que o casamento, quem faz dar certo é os dois. Sim, né? Nós completamos 4 anos agora, dia 30. Nós tínhamos quando a gente era moleque na igreja e tal, começou a querer namorar, né, para casar, nós tínhamos aquela concepção de que tudo era por conta de Deus. Deus vai preparar, né? Deus vai enviar. Eu estou orando para Deus mandar. Mas na verdade, Deus abençoa em cima das nossas escolhas. Até nisso, a generosidade de Deus. Né? Até nisso, a generosidade de Deus, ela triunfa, né, nos nossos dias. Foi assim lá no início. Tá aqui, tá aqui. É que a história da Rebeca é uma história meio complicada, porque as pessoas pegam, a gente na juventude pega a Rebeca e fala assim, Deus mostrou a esposa de Isaac. Foi uma situação específica, você não vê isso acontecer no decorrer, né? Faz uma doutrina em cima de uma passagem. Ali havia uma promessa, né? Então, mas na maioria, o que está por cima disso tudo é realmente a escolha. Porque foi assim no começo. Tem as duas árvores aqui. Uma você pode, outra não. Mas você escolhe. É verdade? É a mais pura verdade. Ô Chico, então ela é muito paciente comigo, né? Que tem que ser, não você. As mulheres têm que ser um pouco pacientes. Não, ela mesmo, é muito paciente, muito compreensiva, muito sábia, né? Muito tranquila. Esforçada também, né? Ela, meu Deus do céu. Isso é muito legal. Isso daí, a primogênita na área, né? E agora, qual que foi Ô Chico, vou te contar uma parada aqui que você vai ficar de cabelo em pé. Vamos ver. Uns 2 domingos atrás eu fiz o contato com esse rapaz para ele vir aqui, né? Revelação. Moisés, né? Não, primeiro foi assim, e aí, beleza? Beleza? E aí, como é que tá as coisas? Bem. E aí, já tá aumentando a família já? E pus um kkkk, né? Aí ele falou assim pra mim, né? Respondeu lá meio sem graça. Então, né?
Só que eu nem liguei uma coisa com a outra, né, Chico? Você não sabia de nada. No decorrer da semana, chegou a notícia lá em casa, como já tinha aumentado a família, já estava a caminho. Estava a caminho, testificou na hora ali. Conta pra nós aí como é que foi a emoção aí do segundo filho aí. Rapaz, a gente tem um plano desde o início, né? Desde antes da fundação do mundo. A gente queria Certo. ter pelo menos um casal, né? Certo. Mas não agora, né? Nosso projeto não era exatamente agora, mas o projeto de Deus. Aí Justamente. o glorioso Isaías 55:8, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, né? Massa, E sim, a princípio ela assustou um pouquinho. Eu sou um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que a questão do homem, o homem é bem prático, né? Então não, moço, tá vindo, é nós, é mais um, tamo Vamos pra aí, cima. vamos Isso. cuidar. Aproveita a fralda, a roupinha de um, taca pro outro e Vamos pra cima. vamos, né? E eu acredito que é presente de Deus, sabe? Amém, É cara. Família. presente maravilhoso. Eu tive, agora até eu não contei, mas no mês de junho eu formei, né, pedagogia e Bacana, o cara. objetivo principal era poder ter um pouquinho mais de clareza na educação dos filhos, Dos né? filhos. Uhum. Embora a gente extrai os princípios da Bíblia, mas a ciência e a Bíblia, quando elas Se juntam, né? são unidas, né, elas trazem uma grande bênção pra gente. Ô, né? Moisés, abrindo um parênteses aí, quando a palavra de Deus fala assim que nos últimos tempos como é que é? Amor de muitos. Não, A ciência que a se ciência Assim se multiplicaria. Uhum. A gente, por muito tempo, entendeu que isso era Ruim. maléfico. Aham. Era maléfico, né? Mas é interessante que a ciência está aliando com a Bíblia e está trazendo pontos de firmeza muito importantes, né? Para o entendimento, né? De quem é Deus e a sabedoria de Deus insondável, né? Sabe o que eu acho? Olha, Sem querer essa te cortar. interpretação eu acho fantástica, porque É há mesmo? uns 18 anos atrás a gente ouvia, né, que a ciência era o computador, era, né, Era tudo coisa aquilo, ruim, né? Mas Mas a ferramenta ela tem duas formas de ser usada, para o bem e para o mal, né? Abacuque, acho que 2:14, Chico, só falar isso daqui, fala que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar, né? Isso foi declarado, isso vai acontecer, Forte, né? velho. Eu vou falar Chega uma a coisa arrepiar, aqui mano. que eu sou muito ignorante. A ciência ela é muito importante, que é isso. A ciência, cara, na vida do homem, ela tem uma importância muito grande. Mas, cara, a ciência está testificando uma coisa, cara, que nós já sabemos, que a Bíblia já fala há milhares de anos. Então, só porque a ciência está falando hoje, muitos estão acreditando. Mas a verdade é uma coisa que é verdade. Entendeu? Que muitos só estão acreditando hoje porque a ciência está confirmando. Então, a ciência, sim, é muito importante, cara, mas não tem nada mais importante, cara, do que a palavra, cara, a palavra de Deus. Porque hoje o pessoal acredita que realmente teve o dilúvio, né? Porque a ciência provou que realmente acharam, né? Os restos lá da Arca de Noé. Então, cara, é uma coisa assim muito, muito complicada, velho. Como eu falei, eu sou ignorante, eu sou um cara muito rústico, né? Em relação às coisas de Deus. Então, é muito importante, cara, esse papel da ciência, igual você falou, né? Você pôs aí que a ciência iria se multiplicar, né? E isso é uma profecia que está se cumprindo em relação aos finais do tempo, entendeu? Eu tive um mestre, até convém testemunhar, o senhor José Inocêncio. Eu perdi contato com ele há quase 19 anos. Uhum. Esse homem ficava no terceiro andar, né, da Coab, e eu ficava no centro comunitário fumando maconha e ele da janela. Da janela ele orou por mim por meses, Olha aí, meses, e cara. meses, e meses, e meses. E tu sabia disso? Não, eu soube depois. Aham. E eu lembro que um dia eu voltei, acho que eu entrava com a Bíblia, ele me perguntou alguma coisa e tal, puxou conversa comigo, aí a gente começou a conversar da Bíblia, aí um dia ele me chamou no carro, né, ele tinha uma Paraty, e aí eu sentei na Paraty com ele colocou uma Bíblia Thompson na minha mão, que era a Bíblia dele, ele abaixou a cabeça, ele fez uma oração, aí eu fui começar a falar daqueles desafios da conversão, né? Que logo quando você converte, vou usar uma expressão aqui, o barato é louco, velho. Papai do céu, parece que tudo vem pra...
E na hora que eu fui abrir a boca para falar, ele falou, não, não fala nada. Não fala nada porque o Espírito Santo sabe o que você está passando. Abre a Bíblia em Isaías 55. Aí eu abri a Bíblia. Aí ele, pode ler aí. Aí ele começava a recitar de cor, o capítulo inteiro. Mas não era textos comuns. Ele falava, abre em 1 Reis 22. Aí eu abria salteados. e ele começava a falar de cor, moço. Era uma coisa assim... aquilo era impressionante. Aí um dia ele virou para mim e falou assim, olha... naquilo que você falou. Ele falou assim, ó, Moisés, a palavra é tudo. Essa palavra é a mesma desde que ela existe. Desde que ela existe. Agora, as pessoas que você vai conhecer no curso da sua vida, elas vão mudar. As pessoas vão mudar, as pessoas que estão ao seu redor, que você vai conhecer e tal. Só que você vai abrir esse livro daqui 20 anos, 30 anos, no como se Salmo fosse 23, vai estar escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não muda. Não muda. Eu nunca esqueço disso. E tantas Forte, outras, né? Eu lembro uma história, eu saindo das drogas, ele me chamou na casa dele e me contou uma história. Deixa eu contar uma história. Um dia, não sei como é que tá o tempo de vocês aí, Não, só não, pra... aqui não tem tempo não. Um dia um rapazinho ia pegar o metrô, né, e viu o senhor com a Bíblia e começou a zoar ele, né? Ah, seu bobão, aí, você tem que andar com essa Bíblia aí, você tá preso. Ele falou assim, não, eu não tô preso, eu tô livre. Aí, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Acendeu o cigarro, né, pegou a bebida e falou, não, eu tô livre e você está preso. Não, eu tô preso, não, eu tô... Ah, então provavelmente está livre. Eu falei, então me dá aqui seu maço de cigarro, essa bebida. Não, eu não te dou, não. Eu falei, Tá preso. então, quem que tá preso? Esteja preso. Você. E eu lembro, ele contava umas histórias assim, Uma rapaz. sacada genial de Não, vivência. era uma sabedoria que... Na época ele tinha, acho que 42 anos. Um dia ele falou assim, você sabe por que que eu... É aquela outra questão do entendimento, do momento e do rompimento, né, Robson? Que a gente fala que isso é para um outro dia. Outro pote. Mas eu lembro que ele falou assim, Cast. um dia ele tava sem luz na casa dele, cara. Aí ele abriu o coração e falou assim, sabe por que que eu... Que é um hiper interrogação pra gente não entrar hoje. Mas eu lembro que ele falou assim, eu te chamo lá no carro porque eu tô sem luz na minha casa faz 3 meses. E aí a gente entra naquela questão, né, do equilíbrio, né? Quanto Eu ia que falar é... justamente isso a respeito de Elias, né, cara? O desequilíbrio, né? No entendimento. Elias é Elias mesmo, né? Que desafiou os profetas de Baal, que pôs para quebrar, né? Orou, o fogo caiu do céu, e ele foge da mulher. Vai se esconder na caverna. Não é? Mesma coisa, o cara escorrendo o óleo, mas para um lado e para o outro não conseguia enxergar que o Deus que ele serviu, o Deus dono do ouro e da prata, é o mesmo Deus que pôs a joia na boca do peixe lá para Pedro tirar e pagar os impostos. É o mesmo Deus que multiplicou os pães e o peixe. É o mesmo Deus que transformou água em vinho. Não é? Não é doideira? É doideira. E é isso que nós... Eu acredito, sabe, Moisés e Francisco, Chico, que a nossa geração está caminhando para isso. É para acessar todo o contexto da cruz. Né? Sabe, ô Chico, essa questão de paternidade, assim, tem mexido extraordinariamente com o meu interior, comigo, assim, não tem palavras. E tem um versículo que Jesus fala assim, cara, esse versículo me complica a vida. Se vós sendo maus... Sabeis. Não, olha a classificação que ele já deu. Se vós sendo maus consegue discernir e saber o que é bom e dar para os seus filhos, quanto mais quanto mais, moço. E nós somos maus, né? Nós somos maus Moisés, mesmo. E, assim, nós entramos nessa viagem da ciência aí, né? Hoje, com as ferramentas que se tem, com a internet, com toda a evolução, né, eu acredito que isso é propósito e é ferramenta de Deus para a nossa geração, para que pessoas que talvez pessoas que tenham um grau de intelectualidade muito avançado e talvez elas se encontrem, né,
dentro da questão científica e se voltem para a palavra de Deus. Põe assim com um cara que é um cara de nome da nossa geração, né, que é o Dr. Augusto Cury, né? Que um cara reconhecido, renomado aí no meio da psicanálise, né, da psiquiatria, né, e dessas questões da mente. E ele, lendo a palavra de Deus, era um ateu e fazendo uma análise da palavra de Deus segundo a linha científica, né, da psicanálise, ele chegou ao conhecimento de que realmente existe um Deus que criou todas as coisas, né, e se converteu ao Evangelho. Então eu acredito que em tudo Deus tem propósito, né? Sim. E essa questão da ciência é algo fantástico. Por quê? Falando de mente, falando de entender, falando de frequência, falando de metanoia, né? Que é o nosso assunto aqui, né? De mudança de mente, que é o que aconteceu na sua vida explicitamente, talvez na minha vida é um pouco mais regrada, mas não deixou de acontecer, na vida do Chico também, né? Essa questão da ciência mostrar para nós que a nossa mente, com os nossos posicionamentos, pode ser mudada. Isso depende de nós. O barato do jogo é isso. Que isso não está nas mãos de Deus puramente. Está nas nossas mãos. É lógico, nós vamos permear aquilo que o Senhor deixou relatado na palavra e aplicar isso, mas exige de cada um de nós esse posicionamento de buscar, né, de buscar com zelo os melhores dons, diz a palavra, que ela vai nos mostrar um caminho mais que excelente. De, como Salomão falou, vende tudo que tem e aplique em adquirir a sabedoria. Se a gente olha pro relacionamento de Jesus com os discípulos, a gente não tem como a gente dizer que não havia diferença. Era um relacionamento com João que teve a ousadia de se dizer o discípulo que Jesus amava. Ele escreve um livro, o Evangelho diz, o discípulo que ele amava. Cara do céu, ele se destacou, velho. Não, eu sou o cara, entendeu? E aí você vê Pedro, Tiago, né? Você vê círculos, né? Que eu acredito que tenha a escolha, a vontade de Deus, e eu acredito que teve a resposta deles, né? O João se recostava, né? O Pedro metia o louco. Então, mas é muito isso que nós estamos falando, Sr. Moisés. Está muito ligado à forma que você absorve isso na sua mente. Porque quando você pega um cara, nós falamos dos discípulos que se tornaram apóstolos, e tem um que chegou depois, que ele fala assim, aquilo que vocês aprenderam não me acrescenta em nada, porque eu aprendi direto na fonte. Então, se você for ler lá, você fala, rapaz, mas esse tal de Paulo, ele é petulante, hein, velho? Ele é narizinho empinado. Mas é a pura verdade, mano. Pura verdade. Olha o que esse cara fez, velho. Por reconhecer o posicionamento dele em Cristo. Nossa. Não é? Verdade. Verdadeira? E cada um de nós também vai ser feito da forma que nós entendemos o nosso posicionamento em Cristo. Você crê assim também, cara? Eu creio. Assim também, eu tive uma tarde da bênção lá em São Paulo. Eu tinha saído da clínica fazia 2 meses, lembrei agora. Eu não sei se essa mulher era uma mulher, se era um anjo, eu não sei o que ela era. Eu saí cantando. Eu saí cantando uma canção dessa tarde da bênção. Desligou? Pode continuar, Moisés. E aí. Desligou? Acabou a bateria? Ela passou no caminho, né, e falou assim, você estava na igreja? Eu falei, tá, você converteu há quanto tempo? Eu falei assim, faz pouquinho tempo, eu saí da clínica agora. Uhum. E eu lembro que ela virou pra mim e falou assim, ela deu exemplo, 2 coisas ela falou. Ela falou primeiro do honra teu pai e a tua mãe. Eu falei assim, sabe por que tá morrendo muitos jovens hoje? Eu falei, por quê? Ela queria me ensinar, né? Uhum. Aí ela falou assim, porque eles não honram o pai e a mãe. E o texto diz, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem, ou seja, que as coisas sejam bem na sua vida e prolongue os seus dias na terra. E o contrário, ela falou, e o contrário que acontece? Te vai mal e os seus dias são encurtados. Sim. E aí no caminhar ela falou a respeito ela deu o exemplo de Pedro e Paulo. Nunca esqueça, eu encontrei a mulher na rua e ela falou assim,
olha diante das pessoas que Paulo esteve e olha diante das pessoas que Pedro esteve. Pedro, ele foi o apóstolo, mas diante do preparo dele intelectual, ele foi extraordinariamente usado por Deus. Mas você não vê Pedro sendo colocado diante de reis. E o Paulo você vê. Vai para um rei, vai para outro rei. O Paulo é interessante que ele é testemunho a grandes e a pequenos, né? Sim. Ele é bem interessante. Eu lembro que ela falou isso daí. Falou, ele... Porque Paulo não era assassino, né? Paulo tinha uma compreensão da Torá. E aí o encontro com Jesus fez ele entender o evangelho, né? Sim. Não era um assassino, não era um matador, né? As pessoas falam, Paulo era um assassino. Não, Paulo não Sanguíneo. era um matador. Paulo era Ele zeloso agia pela segundo a palavra. lei, né? Exato. É a lei deles, né? Não era um matador, um tipo serial Moisés, killer. mas que bacana. Não, cara, mas eu acho que foi bem satisfatório porque nós conhecemos, cara, o trajeto, a trajetória de vida do Moisés, cara, como tudo começou, o que ele passou, cara, né, os perrengues, né, na vida profissional e até onde ele chegou. Cara, é uma história de vida, cara, muito inspiradora, viu, Moisés? Glória a Parabéns Deus. aí, cara, por essa tua firmeza diante de Deus, né? E essa firmeza na sua vida com um todo, né, cara? Você nunca, depois que você se reencontrou, você nunca perdeu o teu foco, cara. E, cara, a tua vida, ela é muito inspiradora, sim, né? Como o teu colega fala lá, os meninos, eles veem em vocês, cara, os heróis deles, porque... E mal conhecem, né? A vida de vocês, né? Então, cara, a tua história, cara, a tua vida, ela é muito inspiradora, viu, cara? Muito inspiradora. E tem sido muito bacana, cara, esse momento que nós estamos passando aqui agora, porque eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia. Nós já fomos muito próximos, né? Tivemos muita amizade, cara, e eu não sabia tudo isso que você passou, entendeu? E de fato, né, Robson, a gente tem um momento na vida que a gente se distancia um pouco das pessoas que são próximas da gente, né, cara? E graças a Deus, cara, o que ciclo você da vida, né? chegou onde você está, né? E ainda tem muito caminho para percorrer, né, cara? E você tá permanecendo no propósito de Deus, entendeu, cara? Pra sua vida. Isso é muito importante, cara. E é muito legal. Acho que tenho certeza que todos que vão ver, né, esse podcast, cara, vão tomar a sua vida como exemplo, cara. Né? Eu queria que você deixasse um conselho, né, para os pais e para os filhos que estão vendo a gente. Bom, eu tinha dito sobre as escolhas, né? Sim. E antes de começar a gente falou, né? Do sucesso daqueles que não temem a Deus Uhum. e do sucesso dos que temem a Deus. Então, eu acredito que a grande diferença é o final. Eu tô diante de dois músicos Cadê? Me apresenta eles aí. que sabem muito bem o Salmo de Asaf, o Salmo 73. 7-3. Quando ele chega naquele momento de tristeza, ele fala, o Senhor, em vão eu purifiquei meu coração, e olho lá o ímpio prosperando e tal, e ele está indignado, e de repente lá no finalzinho ele fala, até que entrei no santuário, e aí ele viu o fim deles, e aí ele falou da esperança dele, do quanto a carne, o corpo dele clamava pelo Senhor, né? Então, eu digo aos pais, né? A gente tem que ter um coração de aprendiz, sabe? Eu acho que a grande dificuldade hoje, não só dos pais, eu acho que patrões, nas empresas, é achar que a gente já sabe tudo. A gente não sabe, a gente precisa ter uma a gente aprende muita disposição coisa também com os filhos, né, para cara? estar sempre aprendendo, Sim. aprendendo com o filho, aprendendo Sim. com o pai mais novo, com o pai mais velho, com o avô, Uhum. de outra cultura, né, de outra Sim. classe, né? Verdade. Existem valores. Por isso que Deus ele ama a diversidade, né? Sim. Existe diversidade de dons, existe diversidade de ministérios, existe diversidade de línguas, diversidade de culturas, diversidade de cores, né? Deus ama a diversidade, né? A palavra está repleta disso, né? Deus é o criador, né? Dessas coisas, dessas diferenças, né? E eu acho que está aberto para aprender, ser humilde para ouvir, né? E sempre motivar, cara. A gente precisa ser profetas da bênção, né, Robson? Não profeta da calamidade, Caos, né? A gente
profetizar calamidade, vamos dizer assim, é praticamente óbvio. Mas a gente criar uma realidade abençoada, positiva, restauradora, vamos dizer assim, é colocar os anjos para trabalhar e a nossa fé em ação. Você falou aí, cara, sobre, né, a obediência dos filhos aos pais, né, cara? Quando você falou nisso, eu lembrei, cara, que Deus, ele me livrou de muita coisa por conta da minha obediência, de eu honrar minha mãe, cara. Entendeu? Por isso que meus dias foram melhores, né? E por isso Deus tem acrescentado na minha vida, porque a gente comentou sobre teus colegas que uns, infelizmente, né, partiram, estão numa situação difícil. Eu também, quando eu voltei em São Luís em 2006, cara, todos os meus colegas, a maioria deles, os que não estavam presos, estavam mortos. E os que não estavam presos nem mortos estavam numa vida deplorável. Então aí quando você falou, né, daquela promessa de Deus, né, acho que foi no Salmo de Provérbios, né, que o filho, para ele honrar o pai e a mãe, né, para que ele tenha qualidade de vida e para que os dias se prolonguem, cara, eu me vi nisso, né, e você falou aí os pais, né, e o que você falaria agora para os filhos, né, em relação aos pais, como assim, para que eles tenham uma mudança de vida, né? Cara, os filhos precisam ouvir os mais velhos, né? Precisam ouvir. Eu acho que a grande dificuldade da galera é a gente tem o mundo nas mãos com o celular. Justamente. E assim, parece que a gente tem acesso a tudo. Mas quem sabe tudo. Mas existe um conhecimento que ele nasce só da experiência. É o prático, né? Não tem jeito. E esse daí não adianta, você vai ter que viver, vai ter que passar, né? A gente vai ter que viver, tem que passar. Então, ouvir os mais velhos, respeitar a história dos que vieram antes, né? Eu acho que para os filhos é isso daí, estudar, moço, ler que nem lê muito, Devorar, velho, lê todo tipo de coisa, lê tudo, lê Bíblia, lê livros que explicam a Bíblia, livro de ciência, livro de política, sabe? Lê e ler, cara. Um conselho de experiência própria sua para eles. Ler a Bíblia. Esse daí é construir a mente, né? Acho que a gente precisa ler. E aí, Robão? É isso daí. O que você fala aí pra galera? Saudações pro meu querido amigo Moisés, Chico. Hoje nós tivemos aqui a honra de receber o nosso amigo Moisés Teles, né? Compartilhando um pouco daquilo que Deus fez na vida dele através da leitura, da literatura cristã, né? Como um todo. Tirou ele de uma situação que talvez se ele tivesse continuado lá, talvez hoje não estaria aqui presente com a gente dando essa entrevista, né? Pontuando coisas importantes que é obediência a pai e mãe, né? Que é honrar o pai e a mãe para que se cumpra a palavra de Deus sobre a vida do filho, né? E que o Senhor disse que vai prolongar os dias sobre a face da terra. E ter sede de Deus, né? O que eu aprendi mais uma vez aqui hoje com Moisés foi ter sede, né? De conhecer, de conhecimento. E eu deixo uma palavra para vocês: busquem a verdade, conheçam a verdade, né? Conheçam a verdade vos libertará, né? Então é esse o ponto, né? Se você se sente preso, se você se sente amarrado em alguma área da vida, né? Busque essa luz que é a palavra de Deus, porque a verdade é uma só. Todas as literaturas, né? Tudo que se existe hoje na área da expansão da consciência, dessa questão do campo mental, foi tirado da Bíblia, né? Você é um leitor, você sabe disso, né, Marcelo? Sempre tem uma citação. Todos, a maioria dos coaches, dos negócio, treinadores, né? De pessoas, né? Vindo lá dos Estados Unidos para cá, todos eles tiraram as suas disciplinas em cima da Bíblia. Então, quer dizer, volta lá de novo, aquilo que Salomão falou. Vende tudo que tem e aplique em adquirir conhecimento, sabedoria. Essa é a palavra. Isso aí, eu queria agradecer. Um abraço, né? Moisés. Agradecer mais uma vez, obrigado. Esteja sempre à vontade, as portas estão abertas, tá? Para te receber novamente aqui. Foi muito, muito, muito bacana, cara, essa conversa, porque foi diferente, viu, Robson?
Sim. Foi diferente, cara, foi muito bom. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas através do seu testemunho, da sua história. Eu agradeço Entendeu? a oportunidade aí, foi maravilhoso, Isso né? aí. Vocês terem me honrado Que e é isso. convidado. Rapaz, foi uma honra. E É nóis. meu desejo é que, não sei para onde esse material vai, mas que os corações sejam alcançados, Com certeza né? vai E vidas ser. sejam transformadas, né? Moisés, eu quero te desafiar, mano. Já que você é do campo da literatura, né, da leitura, né, campo da mente, quando que você vai lançar seu livro? Opa! Ah, não tenho a data ainda não. Mas já tá aí, né? Mas já tá tudo aí, já, né? Eu tenho no meu coração. Já tá tudo aí, né? Eu tenho, inclusive, Põe eu isso tenho pra até fora. a capa desenhada já. Aí, eu tô te falando, ô Chico. Tô te falando pra você, que não é Tá, ó, brincadeira. isso é conversa para um outro podcast, viu, cara? Tenho certeza que, Um lançamento aí, ó. que a tua história vai ajudar muita gente. Com certeza. Eu tenho uma frase do Bill Johnson que eu gostei muito. É um exemplo que não dá para eu falar, mas eu vou passar para outra. Ele fala assim, em Provérbios 4:18: a vereda do justo é como a luz da aurora, do resplandecer da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E ele pega isso para falar da criação dos filhos dele. Que ele chegava nos lugares e falava assim: ah, nossa, um ano é a fase mais difícil, 2 anos é a fase mais difícil, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E aí toda vez que alguém falava isso, eu falava: não. A vereda do justo é como a luz da aurora. Essa fase vai ser a melhor, a próxima vai ser melhor, a Sempre outra vai melhorando. ser melhor ainda, porque é isso. Realmente. É isso aí. É aquilo que você põe nela, né? Pessoal, então, um abraço a Finalizamos todos. aqui. Deus abençoe a todos, né, Robson? Oh, com certeza. Moisés, obrigado mais uma vez. Deus abençoe você, seus eu projetos, que agradeço. sua família, tá? Seu filhinho de 10 meses e o bebê que também já está Tá a caminho. a caminho, tá? Que Deus te cubra de bênçãos, cara. E você continue sendo essa pessoa top de linha, maravilhosa que você é. Tá? Amém. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço, gente. Estamos Obrigado. aí. Um abraço.